tarde a todos e passamos a palavra aos nossos convidados. Bom dia. Bom dia. Eu quero dizer que eu tenho aqui cara, quero dizer que eu estou aqui hoje perto de uma pessoa e de um grupo que eu gosto muito. Que o grupo é o grupo dos meus alunos, são todos aqui que eu tenho um carinho imenso por cada um deles. E a pessoa é a Rita, que é uma pessoa muito querida para mim, a gente se conhece há muito tempo, muito querida, e eu fico muito feliz de estar nessa oportunidade. Primeiro, de poder trazer a Rita, convidar a Rita para vir aqui bater um papo com vocês sobre um assunto muito pertinente. E segundo, colocar de frente um grupo e uma pessoa que eu gosto muito, que isso é uma coisa muito agradável. Eu vou ser muito rápido na minha fala, não mais de 10, 15 minutos, e não é igual uma fala de sala de aula, porque tem uma outra característica, E nessa minha fala eu quero dizer um pouco dessas questões que o Jonas estava lendo para nós ali. Obviamente que durante a escravidão, a relação do homem branco e do negro foi extremamente violenta. O escravo teve uma situação extremamente inferiorizada em relação às relações sociais na nossa sociedade. Mas a questão que para mim está colocada hoje é, mas afinal, como é que o racismo persistiu? Como é que o racismo se manteve? E quais são as consequências concretas para a sociedade que a gente vive hoje do racismo? E para pensar isso, a gente precisa ir um pouco daquilo que o Jonas estava lendo ali. A gente precisa entender quando é que o racismo ganhou legitimidade. E ele ganha legitimidade através da ciência. E é importante dizer isso para vocês, porque vocês têm um processo de aprendizagem científica e às vezes a ciência parece algo muito iluminado. Mas na verdade a ciência, pessoal, ela sempre é comprometida. Mesmo o cientista mais bem intencionado, a gente sempre deve perguntar: por que faz ciência? Para quem faz ciência? Com que motivo faz ciência? E no século XIX, então, no Brasil, começam a surgir as primeiras faculdades de Direito e Medicina, e principalmente as faculdades de Direito, elas estão numa discussão chave para o processo nacional. Qual é? A discussão de identidade nacional. Ou seja, qual é a identidade brasileira? Qual é a característica dessa identidade brasileira? E ao propor e ao entrar em discussão essa questão, o que está colocado para os nossos cientistas? Eles têm que pensar a questão da identidade brasileira levando em conta a questão étnico-racial do Brasil. Ou seja, levando em conta que grande parte da população brasileira era formada de negros e mestiços. Então, os primeiros intelectuais do século XIX na área da ciência, principalmente dois, que é o Silvio Romero e o Nina Rodrigues, eles vão começar a refletir essa miscigenação e a presença negra na cultura brasileira da seguinte forma: isso é muito negativo, isso é muito ruim. O atraso brasileiro, ele está diretamente, o atraso econômico e político brasileiro, lá no século XIX, início do século XX, eles dizendo isso, o atraso econômico e político brasileiro está diretamente relacionado ao fato da existência dos grupos negros e indígenas no Brasil. Eles foram diretamente culpados por esse processo de atraso. Qual que era a fundamentação teórica que sustentava esse tipo de afirmação científica nas universidades brasileiras do século XIX? A fundamentação teórica era basicamente duas. Uma era o impacto das teorias
teorias de Charles Darwin, a partir do livro escrito por ele em 1859, que era A Origem das Espécies, o impacto das teorias evolucionistas de Charles Darwin, né? Que o Darwin passava pela ideia do seguinte, pensando nos animais, né? Que existia uma evolução natural de todas as espécies. E aqueles animais que não tivessem aptos a evoluir, eles tendiam a desaparecer. Essa teoria evolucionista, ela impactou de fato, por quê? Porque a teoria predominante de forma milenar, há séculos, era a teoria criacionista, né? Então toda a ciência se liberta um pouco daquela visão criacionista, mas acaba se fechando um pouco nessa visão determinista, né? Que a gente chama de determinismo biológico. Além de Charles Darwin, teve um outro cara que foi o Spencer, que também era um evolucionista europeu, que sustentava, que dava muita sustentação, fundamentação teórica para esses pensadores sociólogos do século XIX. E aí esses pensadores diziam o seguinte, bom, assim como a teoria da evolução das espécies, a gente tem no ser humano a evolução das raças, né? Então, na verdade, eles começam a pensar de uma forma racial, e eles começam a pensar da seguinte forma, cada grupo humano compõe uma raça, e dentro da evolução há raças mais evoluídas e raças menos evoluídas. E nesse sentido, os negros e os índios eram as raças menos evoluídas. E, portanto, isso demonstrava o atraso econômico e social brasileiro. Porque grande parte da sociedade brasileira é composta por esses dois grupos raciais. Nos anos de 1930, veio um outro sociólogo muitíssimo importante para nós, que é o Gilberto Freire, que ele vai romper com essa visão do determinismo biológico, né? O que o Gilberto Freire vai dizer? Ele vai dizer o oposto do que o Silvio, a Nina Rodrigues e o Silvio falaram. O que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, olha, a miscigenação da sociedade brasileira não só é positiva, como é um fator que vai buscar a nossa particularidade, a nossa identidade como nação. Ou seja, nós somos a única nação do mundo miscigenada, a única nação do mundo misturada. E essa mistura, ao contrário do que os cientistas que vieram antes de mim falavam, ela é uma mistura negativa, é uma mistura positiva. Ela faz bem e demarca a nossa identidade nacional. Qual que é o problema do que o Gilberto Freire falou? O grande problema é que Gilberto Freire, ele diz isso num livro de 500 páginas, ele diz isso num parágrafo, e esse parágrafo foi determinante para todo o pensamento sociológico posterior. O que ele diz? Ele diz o seguinte, a mistura racial no Brasil aconteceu de forma harmoniosa. Negros, índios e portugueses, portanto, negros, índios e europeus, sempre viveram no país de uma forma muito harmoniosa, portanto, dentro da democracia racial. E aí criou o tão falado mito da democracia racial, que é o mito que determina que no Brasil não existe racismo. Pelo menos não existe racismo e que as raças sobreviveram aqui de forma muito harmoniosa, de forma muito tranquila. E que essa mistura, essa miscigenação, ela ocorreu de forma quase que natural. Né? Pulando de 1930 e chegando agora, porque era isso que eu queria falar, ser muito curto e grosso na minha fala, a questão é o seguinte. O mito da democracia racial, pessoal, escondeu um racismo no Brasil, que ele é um racismo interpessoal e um racismo institucional. Ele é um racismo interpessoal na medida em que no nosso cotidiano a gente, de forma muito pejorativa, fica brincando, ou às vezes até de forma séria, fica dizendo coisas tais como: negro, quando faz na entrada, faz na saída. É negro, mas é competente. É negro de alma branca.
nem parece que é negro, né? Esse tipo de discurso, ou aquelas piadas que são piores que esse tipo de discurso, que sempre tratam a questão do negro, a cor da pele do negro, o biotipo do negro, a cultura do negro, a religião do negro, de forma pejorativa. Essa é a primeira questão. E um outro tipo de racismo, que eu acho que a gente vai entrar mais profundamente sobre ele, que é muito pior ainda, que é o racismo institucional. Ou seja, que é aquele racismo que determina, que a cor da pele determina o lugar que a pessoa vai ocupar na estrutura social. Aos negros, enquanto grupo, não enquanto indivíduo. Eu sempre preciso dizer isso, que quando a gente fala de indivíduos, a gente encontra exemplos de negros muito bem-sucedidos e negros muito mal-sucedidos. Quando a gente fala de indivíduos, a gente encontra exemplos de brancos sucedidos e brancos mal-sucedidos. Agora, quando a gente fala de grupos, hierarquicamente, os negros tiveram muito menos acessibilidade à educação, saúde e trabalho, e, portanto, dignidade e qualidade de vida do que os brancos enquanto grupo. Então, esse racismo institucional é o racismo que não dá aos negros as mesmas condições jurídicas, sociais, de ter acesso à ascensão social e à qualidade de vida que dá para os brancos. Essa é a primeira questão colocada. Essa questão do racismo, e aí é para concluir o último trechinho da minha fala, essa questão do racismo, ela começa a ser questionada desde lá do início do século XX, com os movimentos sociais negros, com os maiores movimentos sociais negros. Mas ela ganha um contorno muito especial, ao meu modo de ver, a partir de 1995, quando a gente tem a Marcha Zumbi de Palmares, que é uma marcha organizada pelo grupo do movimento negro, do movimento de mulheres e da CUT, a Força Sindical, que é uma marcha que vai até Brasília e entrega para o governo Fernando Henrique Cardoso um documento pedindo ao governo, exigindo ao governo que políticas afirmativas de inclusão étnico-racial, de inclusão dos negros. Né? E depois, com o governo Lula, principalmente quando o Tarso Genro, que é o atual governador do estado do Rio Grande do Sul e era ministro da Educação, o Tarso Genro aprova a Lei 10.639/03, que é a lei que torna obrigatório a gente, professores, estar discutindo com vocês as questões da cultura africana e da cultura afro-brasileira nos currículos escolares. É por essa lei, e não por a gente ser bonzinho e ter consciência étnico-racial, é por essa lei que a gente está discutindo isso com vocês. Para concluir, eu entendo o seguinte, pessoal. Não há política afirmativa que dê conta da inclusão dos negros de forma na sociedade que a gente vive, se a gente não tem inclusão social e econômica. Porque na medida em que o capitalismo se desenvolveu no século XX, esse capitalismo se desenvolveu de uma forma extremamente excludente. Esse capitalismo desenvolveu de uma forma que segregou grande parcela da população brasileira. Esse capitalismo se desenvolveu de uma forma marcada por uma desigualdade social trágica na sociedade brasileira. Para se ter uma ideia, uma população rural, do qual 20% das pessoas que moram no campo detêm 80% das propriedades rurais agrícolas. Enquanto 80% que moram no campo detêm apenas 20% das propriedades agrícolas. Só para a gente dimensionar o tamanho da desigualdade social que a gente tem no Brasil. E se a gente dimensionar a igualdade social ao fato que os negros sempre tiveram nos estratos baixos da população brasileira, nas camadas baixas da população brasileira, a gente pode afirmar o quê? Que só vai existir igualdade racial no Brasil se existir justiça econômica e social. Não há como existir igualdade racial no Brasil enquanto a maioria dos negros estiverem morando na favela, enquanto
enquanto a maioria dos negros não tiver acesso à educação básica e à educação superior. Enquanto a gente não conseguir observar negros, não só jogando futebol, né? Porque a gente, há uma contradição aí. A gente diz que o sul do Brasil é uma população branca e a gente vê os melhores times de futebol do sul do Brasil cheios de jogadores negros também. Enquanto a gente não vê negro, médico, odontólogo, professor, psiquiatra, enfim, enquanto a gente não vê negros ocupando funções estratégicas da sociedade brasileira, enquanto a gente não vê negros ganhando salários dignos, não há política racial no Brasil que dê conta da inclusão dessa população, que a gente tem um débito histórico muito grande com isso. Muito grande com isso. Eu acho que, para concluir mesmo, eu acho que tendo a disciplina de quanto custa o Brasil, a oficina de quanto custa o Brasil, que a gente discutiu um pouco essa questão de desigualdade social, quanto a oficina A Nossa Cor, mostra exatamente, historicamente, como evoluiu essa desigualdade. E a gente quer fechar essa discussão hoje tentando não só diagnosticar ela, mas traçar caminhos para que a gente, do ponto de vista pessoal, seja menos preconceituoso e, do ponto de vista institucional, abra caminhos para que a gente tenha uma sociedade menos desigual, mais justa e mais igualitária do ponto de vista étnico-racial. Se a gente tem um sonho, e a gente tem que ter sonhos, esse é o meu problema, juro que é. Que a gente consiga, de fato, viver de forma mais harmoniosa, com as diferenças de gênero, as diferenças de opção sexual, homossexuais, heterossexuais, e com as diferenças de igualdade racial. Racial. Que a cor da pele seja só a quantidade de pigmentos que a gente tem. O resto, o que importa é o que a gente é.